Oi, pessoal. E aí? Tudo beleza? Espero que todos vocês estejam bem e continuem se cuidando. Bom, então hoje eu vou falar aqui do nosso último tema, né? Que vai fechar aí essa- esses conteúdos que vão ser cobrados na avaliação bimestral. Então, a avaliação bimestral, dia 9 de março, tá certo? Eu vou cobrar esses últimos conteúdos, né? Departamento pessoal, gestão do comportamento humano, gestão estratégica de pessoas, gestão por competências e o que eu vou falar hoje, gestão da qualidade de vida no trabalho. Tá? Nada sofisticado, até porque eu expliquei para vocês que esses modelos de gestão, eles exigem uma formação superior. Eu teria que fazer o bacharelado. Tá? O que eu vou cobrar de vocês, né, que estão no nível técnico? O que o técnico em administração precisa saber desses modelos de gestão de pessoas? Ué, tem que saber um pouquinho, né? O suficiente para quando ele estiver na organização trabalhando, ele conseguir, por exemplo, identificar qual é o modelo de gestão que ele está experimentando ali, né, naquela experiência profissional dele, poder contribuir, né? Ah, puxa vida, aqui eles estão no modelo de gestão estratégico, né? Então, o que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer, como eu posso contribuir, como eu posso colaborar, né? Puxa, aqui eles estão aplicando gestão de qualidade de vida no trabalho, nossa, né? Uma coisa diferente, então como é que eu posso contribuir, como é que eu posso colaborar? É no sentido de vocês conseguirem identificar o modelo e participar dele, né? Se inserir nele de uma forma proativa, certo? Então, não dá para cobrar de vocês profundidade, né? Nem teria como, né? E é por isso que o material em PDF está bem simples, né? E aí vocês podem esperar uma avaliação simples também, né? Eu não vou, como é que se implanta o modelo de gestão por competência? Não dá, né? Nem era a proposta e nem haveria condições de apresentar esse tipo de conteúdo para vocês nessa fase que vocês estão vivendo ainda, né? Que estão ainda adquirindo conhecimentos de português, de matemática, de história, de geografia, que são necessários. Até de biologia, né? Por exemplo, aqui em GQVT, né, em Gestão da Qualidade de Vida do Trabalho, eu vou falar muito essa sigla, tá? GQVT. Porque o nome Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho é comprido e leva tempo. Eu também preciso de alguma coisa relacionada à questão da biologia, da sociologia, sabe? Então, como é que eu vou mostrar para vocês, né, ou exigir, né, profundidade, né, sobre esses modelos de gestão, se vocês ainda estão adquirindo esses conhecimentos básicos, né, de biologia, de sociologia, que vão servir, né, depois de fundamento, de alicerce para a construção desses modelos todos que foram apresentados aqui, ok? Então vamos lá. Então vamos falar de GQVT, né? Já se acostuma aí que vai ser sigla para lá e para cá. Bom, a gestão da qualidade de vida no trabalho, ou simplesmente GQVT, é um modelo de gestão que busca o equilíbrio. Ah, professor, equilíbrio do quê? De prato. Não é de pratinhos igual aquela atração circense, né? O equilíbrio que se busca na GQVT é o equilíbrio de todos os aspectos que envolvem o negócio. Então, a organização precisa ter um equilíbrio, né, em resultados financeiros, precisa ter equilíbrio no atendimento dos consumidores, da satisfação que você proporciona aos consumidores, mas tem que ter a contrapartida, né? Quer dizer, eu vou satisfazer o consumidor, mas eu não posso eu não posso promover a satisfação do consumidor insatisfazendo, prejudicando, né, o trabalhador. Então tem que equilibrar. Ah, professor, mas não é fácil fazer isso? Não, porque isso implica, né, em custos. Para eu satisfazer o trabalhador, normalmente tem que gastar um pouquinho mais com ele, mas eu não posso jogar esse valor a mais no preço aqui, porque eu perco o consumidor e ele fica insatisfeito porque o preço ficou caro, né? Então eu tenho que conseguir manter um preço que o consumidor goste e fique satisfeito e com esse preço bancar as despesas que eu tenho que satisfazer o trabalhador. Então é um, é uma balança que você tem que manter equilibrado. Né? Aqui, falando do trabalhador, né, olhando, dando um foco maior para o trabalhador, você também tem que procurar oferecer equilíbrio para o trabalhador. Que as demandas do trabalho,
não sejam exageradas a ponto de desequilibrar as outras demandas que aquela pessoa tem. Porque a pessoa não é só um trabalhador. Aquela pessoa pode ser um estudante, que faz faculdade à noite, pode ser um filho, né, que ajuda os pais nas obrigações da casa, pode ser um namorado, né, um noivo, um marido de alguém, né? Melhor dizendo, um cônjuge, né, porque aí você usa uma cônjuge, você usa uma palavra que vai ser válida para todas as formas de amor, né, e de relacionamento que as pessoas podem estabelecer. É, ele pode ser um pai, uma mãe, né, e aí ele tem que cuidar de criança, ele pode ser o cuidador de um avô, de uma avó, né? Então você tem demandas inúmeras na sua vida, mesmo vocês adolescentes. Quantas demandas, né, foram sacrificadas durante esse período que nós estamos vivendo de educação remota emergencial, né? O famoso ERE, né? ERE, ensino remoto emergencial. O ERE, ele demandou de você sacrifício de uma série de outras demandas. Porque como vocês tiveram que se dedicar um pouco mais às aulas aqui, então algumas demandas ficaram comprometidas, né? E considerando o isolamento social, uma delas, com certeza, foi justamente as relações, né, interpessoais, o lado social, né? Então, nós precisamos promover, mesmo na organização, a área de recursos humanos, quando é possível implantar o modelo de gestão de qualidade de vida do trabalho, a GQVT, nós temos que nos preocupar, sim, em promover ao trabalhador equilíbrio da vida profissional dele com a vida pessoal dele. Nós não podemos fazer com que a vida profissional ela pese demais, né, e comprometa a vida pessoal dele. Eu preciso equilibrar. Também não posso falar assim, ah, não, ele não precisa trabalhar. Não, precisa, né? Se ele não trabalhar, ele não vai produzir, a gente não vai gerar riqueza. Então, eu tenho que buscar esse equilíbrio. Veja, não é fácil. E nós estamos, então, falando de vários equilíbrios aqui. Então, a GQVT, ela busca esse equilíbrio e aí eu vou ter que identificar quais são os pontos de desequilíbrio da minha organização e né, nesses pontos de desequilíbrio tentar fazer o ajuste para que o equilíbrio prevaleça e com esse equilíbrio eu consiga os melhores resultados possíveis. Tá bom? Bom, primeiro nós precisamos resgatar aqui a visão biopsicossocial. A visão biopsicossocial é aquela que vem da medicina psicossomática, que entende que os problemas de natureza biológica, os problemas fisiológicos, eles podem ter uma origem biológica, meramente biológica. Então, por exemplo, né, estamos vivendo aí a pandemia. Então, existe, né, um vírus, né, o coronavírus, que causa aí a Covid-19. Então, a gente poderia dizer que esse problema médico, né, do vírus, ele está só no nível biológico. Então o vírus ele infecta você e aí ele começa, né, ele tenta consumir os recursos, né? Tenta consumir a sua energia para a sobrevivência do vírus e a propagação dele, né? E isso pode levar você a uma situação complicada, né? Quer dizer, pode ser leve, você pode ter lá uma febrinha, pode ter lá uma coriza, ou você pode ter uma coisa mais grave que precisa entubar, né? De um respirador mecânico para você poder sobreviver numa UTI. Mas aí, a medicina psicossomática percebeu o seguinte, às vezes existem problemas de saúde que não estão só no patógeno, né, no agente externo, num vírus, numa bactéria, num protozoário, num fungo, né, tem alguns fungos também que nos atacam. Eles começaram a perceber que alguns problemas de natureza, quer dizer, alguns problemas de saúde têm natureza psicológica. Por exemplo, quando você fica muito tenso, né, o famoso estresse, você fica estressado, isso diminui a sua imunidade. Porque essa tensão toda, ela vai reprimindo uma série de hormônios, uma série de mecanismos, né, do funcionamento, né, dos seus sistemas, né, biológicos, e isso causa, né, uma queda do seu sistema imunológico. E essa queda no sistema imunológico, que tem uma natureza psicológica, né, você está
tenso, está nervoso, você é muito agredido, você é muito humilhado, né? E aí aquilo vai diminuindo a sua moral, né? E isso vai também diminuindo o seu sistema imunológico e de repente você é vítima de uma pneumonia. Ah, a pneumonia é um pneumococo, professor, é uma bactéria. Então, mas essa bactéria, ela é oportunista. Você foi vítima, né, de uma bactéria oportunista. E por que, que a gente chama ela de oportunista? Ah, porque você provavelmente está com o seu sistema imunológico prejudicado, né? Ah, mas deve ser alimentação. Então, normalmente, né, a medicina tradicional, ela imagina fatores biológicos, alimentação, exercícios, atividades físicas, né, exercícios físicos e tal. Mas pode não ser. Pode ser que a pessoa tenha até uma alimentação balanceada, pratique regularmente exercícios, mas o sistema imunológico dela caiu. Então, por quê? Ah, por conta, por exemplo, de um assédio moral no trabalho. Ela vive um assédio moral no trabalho, ela é humilhada pela chefia dele, ela é isolada pelos colegas de trabalho e apesar de ter uma alimentação saudável, balanceada, apesar de ter práticas, né, regulares de exercícios físicos, o sistema imunológico dela caiu e ela foi vítima de uma bactéria oportunista. Então, na medicina psicossomática, começou a se perceber que existem momentos que os problemas de saúde não estão apenas e tão somente fundamentados numa causa biológica. Ela pode ter uma causa psicológica e aí você já pode transpor isso para social. Pode ter uma causa social. Um elemento sociológico pode estar causando uma série de problemas para aquela pessoa e aí ela internaliza isso, que é o famoso somatiza, né? Ela somatiza e isso explode nela de alguma forma. Então ela dormiu mal, ela dorme mal porque ela está trabalhando demais, ela trabalha demais e ela dorme mal. Então ela tem um sono irregular, um sono com muitas interrupções, poucas horas de sono, enfim, o trabalho está atrapalhando o sono dela. E aí ela começa a ter problemas de intestino, né? Diarreia, diarreia, diarreia. Ah, deve ser um protozoário, né? Ela deve estar com uma giardíase. Aí faz o teste, faz o exame, não tem. Então, por que, que ela está com essa diarreia? Né? Ah, porque ela dorme mal. E aí o corpo dela somatizou isso. Né? O que, que é somatizar? Ele absorveu esse problema e ele tem que jogar fora esse problema de alguma forma. Então o que, que ele faz? Ele explode em algum lugar. E aí explodiu no intestino. E nós percebemos hoje que cada vez mais problemas de saúde causados por razões não biológicas. Então, a origem do problema de saúde está nos aspectos psicológicos ou sociais, tem ficado cada vez mais frequente. AVC, acidente vascular cerebral. Muitas vezes a pressão arterial ela sofre alterações que vão, né, por exemplo, causar lá a ruptura de uma artéria na região cerebral e aí, né, essa ruptura causa o acidente vascular cerebral, o famoso AVC. Ele tem um problema de pressão. Né? Então, será que é um problema de pressão? Né? Ele pode ter passado um nervoso tamanho, né? Ele passou por uma tensão descomunal, o famoso estresse exagerado, e aí aquilo alterou a pressão dele e causou o acidente. Então, não foi um patógeno, não foi um elemento biológico que causou o problema, foi um problema psicológico. Né? Pode ter a natureza dessa pressão, né, toda, pode ter sido social. Né? Divórcio dos pais. O divórcio dos pais às vezes causa problemas de saúde nos filhos, né? Que estão passando por aquela crise da separação. E aí às vezes eles somatizam. O adolescente somatiza e ele começa a ter um problema lá de saúde. Ah, vamos fazer exame, vamos descobrir, né, qual é o problema. E às vezes o problema não é psicológico, não é biológico, é social. Né? A estrutura familiar dele está ruindo e aquilo ele não está conseguindo trabalhar direito. Ah, professor, mas ele precisa de um psicólogo para ajudar ele, não um sociólogo. Né? Geralmente, quem vai cuidar desse tipo de problema, apesar de ser social, é sim um terapeuta, né, com formação em psicologia. Mas
Percebo então que a medicina ela evoluiu nesse sentido. E aí essa visão biopsicossocial permitiu que nós fizéssemos o quê? Observássemos as organizações também sob essa mesma ótica, só que a gente acrescenta mais uma dimensão. E aí eu apresento para vocês o indicador BPSO 96. Tem esse nome porque foi em 1996 que ele foi formalizado, vamos dizer assim, né? Passou a ser de domínio da academia, que é um indicador criado pela professora Ana Cristina Limão de França, minha orientadora de mestrado, tá? Que propõe o seguinte: quando você quer implantar um modelo de gestão de qualidade de vida no trabalho na organização, então a primeira coisa que você tem que fazer é um diagnóstico. Você tem que diagnosticar, né? Tem que descobrir quais são os elementos ali na organização que causam um estresse negativo, um estresse exagerado ou falta de estresse, porque pessoal, o estresse ele em determinados níveis ele é bom, né? Tem um grau de estresse, de tensão que é interessante, porque ele ativa uma série de hormônios e faz você se empolgar e querer superar o desafio. Então o estresse ele não é totalmente ruim. O que é ruim é a ausência de desafio, então que é o estresse causado pela monotonia. Ah, tá tudo monótono. Nossa, eu não aguento mais esse marasmo, né, esse tédio. Então isso é um estresse. Só que é um estresse no sentido de muito baixo estresse. Tá? O estresse está tão baixo que ele também causa dano. Ou o estresse intenso demais, né? Que é o exagero, o exagerado. Então, exige-se de um trabalhador coisas que ele não tem condições de realizar, ele não pode, ele não consegue, é, exigiriam dele sacrifícios, né? Então é o estresse na outra ponta, o exagerado. As extremidades do estresse, tanto a ausência quanto o exagero do estresse, nós chamamos de distress. E o distress, ele é nocivo, ele causa problemas de saúde. O estresse, que é aquela que fica num nível equilibrado, né? De novo, equilíbrio, né? Que não é nem ausência e nem excesso, ele está ali num grau de desafio, aquele desafio gostoso que você curte superar, né? Que você tem condições de superar e curte fazer aquela atividade e no final você observar que conseguiu ser uma pessoa melhor do que você foi ontem, né? Esse estresse, vamos dizer assim, que ele é favorável, né? Nós chamamos de eustress. O eustress é bom, o distress é ruim. O indicador BPS O96 ele vai ajudar a identificar os pontos, as ações da organização que causam o distress. E aí ele tem indicadores de natureza biológica, por exemplo, áreas de insalubridade, de periculosidade. Então a pessoa trabalha lá numa área que fica toda hora com cheiro de mofo. É horrível, né? É um problema biológico, você tem que resolver esse problema. Ou ele trabalha com uma máquina que pode, se ele não tiver cuidado, pode causar uma amputação do dedo, né? Então, é um ambiente perigoso, é biológico, né? Então você tem que pensar em como você resolver esse estresse causado, né, por esse ambiente ou insalubre ou perigoso. Ah, ele sofre pressão psicológica, porque ele a todo instante é cobrado, né, a meta, a meta, a meta, a meta, você tem que ligar para 10, 20, 30 pessoas lá no telemarketing, aquela cobrança que não para, que é contínua, né? Então você tem que pensar, bom, como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso diminuir um pouco essa cobrança para não cair no estresse, no exagero, né? Começar a cobrar coisas que vai para além daquilo que a pessoa pode oferecer e, consequentemente, exigir dela sacrifícios, né? Social, né? A aceitação daquela pessoa ali no grupo, né? O status do trabalho dela, como é que as pessoas lá fora, os clientes, a família dela, percebe o trabalho que ela realiza, né? O tipo de trabalho dela, e organizacional. Se as tarefas que eu estou direcionando para aquelas pessoas, elas estão adequadas, elas não são exageradas e nem elas nem super
estimam e nem subestimam as pessoas, tá? De novo, pessoal, eu queria saber como fazer isso, professor. Aí tem que fazer o bacharelado, tá bom? É um convite a vocês. Espero que muitos de vocês tenham curtido aí essas aulas, né, na área da administração. Continuem curtindo no segundo e no terceiro ano e que isso os motive, né, os inspire a continuar conosco aqui no Campus São Roque, estudando bacharelado em administração, fazendo então o curso de nível superior. E aí tem um semestre inteiro, pessoal, em que eu ensino a fazer isso, tá bom? Continuando aqui, né, a GQVT ela tem alguns fatores críticos, tá? Deixa eu já pôr todos eles aqui na tela. O primeiro fator crítico diz respeito ao conceito de QVT. Esse é um grande problema, galera. Quando a gente fala de qualidade de vida no trabalho, não é GQVT, tá? Eu estou falando de QVT, só sem o G, né? QVT, qualidade de vida no trabalho. Muitas pessoas acham que é ginástica laboral, que é ter uma nutricionista lá cuidando do almoço dos operários no bandejão da fábrica. E, pessoal, é óbvio que também é. Não é que não é. É. Você ter uma alimentação saudável, balanceada, né, que uma nutricionista pode te ajudar. Você ter lá um professor de educação física, né, que orienta, né, alguns exercícios físicos que podem minimizar problemas, né, principalmente problemas de tendão, as famosas tendinites. É óbvio que tudo isso faz parte da qualidade de vida do trabalho, mas não é só isso. Esse é o ponto. Muitas vezes as pessoas acham que é só isso. Tem aqui ginástica laboral, tem lá nutricionista cuidando da nossa refeição. Então nós temos qualidade de vida aqui no trabalho. Não, não tem. Você tem só uma parte da qualidade de vida do trabalho, mas você não tem ela inteira, de forma completa. Então, um dos fatores críticos da GQVT primeiro, nivelar o que é qualidade de vida no trabalho e deixar todo mundo, né, muito bem esclarecido sobre o que significa qualidade de vida no trabalho. E entender que a qualidade de vida no trabalho, ela demanda, né, para que haja qualidade, né, ali no ambiente de trabalho, a vida que aquele trabalhador, a parte da vida, né, que o trabalhador dedica ali ao trabalho, ela seja satisfatória, eu tenho que cuidar da dimensão biológica, então, ginástica laboral, refeição, blá, blá, mas eu também tenho que cuidar da dimensão psicológica, eu também tenho que cuidar da dimensão social e eu também tenho que cuidar da dimensão organizacional. Tem 4 dimensões para promoção da qualidade de vida no trabalho. E essa compreensão, ela não é comum, ao contrário, ela é rara. E é por isso que muitas vezes, quando você vai falar de gestão da qualidade de vida no trabalho, tem um grande problema. As pessoas não sabem o que é qualidade de vida no trabalho, então elas não sabem o que é gerenciar. Elas não sabem como gerir essa qualidade. Por quê? Porque elas não sabem, elas não entenderam. Elas não entenderam ainda o conceito. E aí, consequentemente, elas não fazem uma implantação adequada, correta do modelo de gestão de qualidade de vida no trabalho. Tá? Então, primeiro fator crítico para o sucesso da implantação de uma GQVT é você nivelar esse conhecimento. Todo mundo na fábrica, todo mundo no escritório, todo mundo ali da organização, do nível operacional ao nível mais estratégico, todos têm que ter o mesmo entendimento do que significa a qualidade de vida no trabalho. Bom, um segundo fator crítico é você sempre associar as ações de qualidade de vida no trabalho à produtividade. Porque aí é um aspecto caro, né, à organização. A organização existe para resolver um problema, né, dos consumidores, lá dos clientes, mas ela precisa sobreviver, né? Para poder resolver esse problema. Eu vou vender suco, né? Suco de uva para as pessoas. Legal. Isso vai saciar a sede delas, vai saciar a vontade delas de, né, de experimentar um sabor, né, que elas gostam, que elas apreciam muito, que é o sabor da uva. Mas a empresa que fabrica o suco de uva precisa sobreviver. Ela não pode produzir sucos e não se sustentar, né? Não ter condições de pagar os salários, de pagar as contas de água, de luz, dos fornecedores, né? E garantir a sobrevivência também dos proprietários, dos donos daquele negócio. Então, as ações de qualidade de vida no trabalho, e aí não importa qual dimensão, se na dimensão biológica, psicológica, social ou organizacional, elas precisam estar associadas a um efeito na produtividade. Eu vou melhorar aqui
esse ambiente insalubre aqui, eu vou acabar com esse ambiente insalubre. Tá. Qual vai ser o impacto desse resolver o problema insalubre na produtividade? Ah, tem um impacto alto. Né? Eu resolvendo a insalubridade aqui, eu, por exemplo, eu deixo de pagar o adicional de insalubridade que está previsto na legislação, porque não tem mais, se não é mais insalubre, não preciso pagar o adicional. Então já reduzo custos, né? Diminui custos trabalhistas. Eu provavelmente vou ter menos trabalhadores adoentados, porque se é um ambiente insalubre, com certeza sempre tem alguém doente, sempre tem alguém afastado. E essa pessoa que fica afastada, né, que fica doente e não trabalha, ela representa menos produção, menos produtividade. Né? E eles vão ficar mais satisfeitos, porque eles vão estar num ambiente que não é mais insalubre, eles vão estar num ambiente que é agradável, que é confortável. Então provavelmente eles vão até produzir mais, né, pelas condições melhoradas do ambiente. Então veja que as ações da QVT, de GQVT, elas precisam estar associadas a uma ideia de melhoria da produtividade. Tá? Um outro fator crítico é a legitimidade. Essas decisões, né? Que ação que a gente vai fazer aqui? Vamos limpar o galpão. Vamos diminuir a quantidade. A meta está absurda, vamos diminuir as metas. Elas sempre precisam ser dialogadas com os trabalhadores, porque se os trabalhadores se sentirem pertencentes ao processo decisório, se eles participarem da decisão, eles se envolvem com o processo. E mais, eles se comprometem com aquilo que foi decidido, com aquilo que foi negociado a partir justamente desse diálogo entre a organização e os trabalhadores. E esse compromisso que o trabalhador ele acaba assumindo com aquela ação, né, dá legitimidade à ação e faz com que a ação ela de fato aconteça, né, que vai dar certo. Porque quando eu não tenho esse envolvimento, quando eu não crio, né, esse sentimento de pertencimento, o trabalhador pode não se comprometer com a ação, não realizar aquela ação e ao invés de resultar em algo positivo para o meu negócio, eu ainda vou ter prejuízo. Né? Porque eu comecei a fazer aquela ação, aquilo deve ter algum custo, mas eu não tive retorno nenhum. Um exemplo é a compra de equipamentos de proteção individual, as famosas EPIs. Se as pessoas não entenderem que o uso de EPI é obrigatório por lei e é necessário para garantir a integridade física, né, do corpo do trabalhador, eu vou comprar as EPIs, eu vou gastar dinheiro, elas vão ficar lá, né, paradas na mesa do trabalhador e ele não vai usar. E ele vai se acidentar. E aí vai ser aquele grande dor de cabeça. Eu tenho que socorrer o trabalhador, mas eu tenho que socorrer um trabalhador que não usou uma EPI que eu comprei. Não é que eu não comprei, eu comprei, está lá na mesa dele, só que ele não quis usar. Por quê? Porque faltou o envolvimento, faltou o comprometimento dele. E como é que eu comprometo o trabalhador com essa ação? Como é que eu faço ele se engajar, ele aceitar e começar a usar as EPIs? Fazendo ele participar do processo de decisão. Porque quando ele participa do processo de decisão, ele entende não só a questão legal, né, a exigência da norma, mas também o quanto que aquilo vai ser bom para ele, quanto aquilo vai garantir que o corpo dele não vai sofrer dano, que ele não vai se lesionar, que ele não vai ter que parar no hospital. Tudo bem? Outros fatores críticos para a implantação da GQVT estão relacionados ao perfil do administrador. Então, por exemplo, vocês já não vão ter esse problema, né? Porque vocês já estão entendendo o que significa qualidade no trabalho, então vocês não têm dúvidas sobre o conceito, né? Apesar de a gente não ter se aprofundado, vocês já entenderam que não é só uma questão biológica. Existem as outras dimensões que são igualmente importantes. E a questão do administrador, e aí independentemente da área que ele for atuar, se é RH, marketing, finanças, produção, sei lá, ele entender que a GQVT ela tem que estar incorporada nas ações do dia a dia, no cotidiano. Não pode ser uma coisa assim, isso acontece das 7 às 7h30 lá no pátio, e depois faz as pessoas se sacrificarem, faz as pessoas se machucarem. Não adianta você ter ginástica laboral das 7h30 às 8 e a partir das 8 as pessoas se machucarem, né, no trabalho. Não, sabe, tem que ter coerência. E essa coerência exige um perfil de administrador que entenda do assunto. Por isso que é importante a questão da educação e da formação do administrador, coisa que vocês estão tendo aqui, o pessoal do superior também tem, tá?
Um outro fator crítico são as práticas e valores organizacionais. Eu preciso ter um alinhamento dessas ações de GQVT com os valores da organização. Ah, professor, mas os valores da organização não são tão bons, então a gente vai ter que mudar os valores da organização. E aí você vai ter que ter um processo de mudança organizacional que proporcione novos valores que sejam aderentes, que sejam coerentes, que estejam alinhados com as ações de GQVT. E as práticas, né? Porque como é que você proporciona essa aderência dos valores? Pelas práticas. Né? Você fala, né, que não pratica assédio moral, mas na hora de promover uma pessoa, um trabalhador, você usa critérios subjetivos e pessoais. Você praticou assédio moral. Então as práticas precisam estar também aderentes e coerentes. E o ideal nesse sentido é que as práticas estejam formalizadas. Então, sabe, cria procedimento. Como é que eu faço a promoção do trabalhador? Como é que eu aumento o salário do trabalhador? E sempre dialogando com os trabalhadores, né, em algumas ocasiões com os sindicatos, para que haja o comprometimento, né, em todo mundo e tenha legitimidade, né, aquela proposta de alteração da prática ou do valor organizacional. Ah, professor, já existem valores aqui na organização que são favoráveis à GQVT. O pessoal aqui já tem proatividade, tem espírito de equipe. Legal. Então isso já ajuda muito. Né? Já é um fator que favorece a implantação e o sucesso da implantação da GQVT na organização. E, finalmente, o desenvolvimento de uma nova competência para a gestão da qualidade no trabalho, que implica em conhecimentos, em habilidades, em atitudes, em entregas que passam a ser necessárias para que a GQVT seja bem sucedida. Então, essa nova competência exige estudo, exige o desenvolvimento de habilidades, existem algumas condutas, algumas reações que são esperadas de quem implanta a GQVT, e existem entregas esperadas também, que a gente poderia resumir no equilíbrio, né? Ou seja, tudo isso para conseguir fazer essa harmonia, né? Harmonizar os resultados que a organização precisa ter para ela continuar existindo e ser lucrativa, né? Com a promoção do bem-estar das pessoas, com o bem-estar dos trabalhadores, promover algum conforto, promover a saúde física, mental. Então eu tenho que harmonizar. E essa harmonia toda vai exigir uma competência que algumas escolas de administração não estão preparando os trabalhadores, os administradores para isso, tá? Bom, pessoal, então eu vou parando por aqui, tá? A referência é um livro que tem lá disponível na biblioteca. De novo, pessoal, não precisa se preocupar, não vou cobrar a leitura do livro, né? São 224 páginas, né? E com o detalhamento que normalmente nós apresentamos no curso, né? Como eu falei para vocês, tem um componente curricular, um semestre inteiro só para tratar disso, tá bom? Não vou fazer isso com vocês, seria bastante injusto, tá? É, o nosso próximo tema é a avaliação, então dia 9 de março temos a avaliação, por favor, estejam atentos, tá? É, o material de referência são os PDFs, todos os PDFs que eu deixei disponível no Moodle, tá? Então leiam, né? Ah, não, entendi, não me lembro do que o professor quis dizer com esse tópico. Retoma, né? O vídeo, dá para você correr, né, na barrinha lá dos minutos e localizar o ponto em que eu falo daquele tópico. Presta atenção na explicação. É isso que eu vou cobrar de vocês. Mais nada. Nada além da explicação que foi dada nas videoaulas, né, que tiveram como referência, como base, os tópicos apresentados aqui nos arquivos que para vocês estão no formato PDF, tá bom? Pessoal, tendo dúvidas, escrevam lá no fórum de dúvidas, ainda dá tempo então de tirar alguma dúvida e eu ajudar antes da avaliação, tá? No dia da avaliação não adianta ter dúvida, né, gente? Tem que ser antes, então, por favor, escrevam, tá? A tempo de eu responder para que no dia da avaliação, dia 9 de março, vocês estejam esclarecidos, né? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Por favor, continue se cuidando, tá? E até o nosso encontro, tá? Não se esqueçam que no dia 11 de março, quinta-feira, nós vamos fazer um encontro síncrono, vai ser uma aula online, um encontro simultâneo. Então eu estarei lá no horário da aula, né, ao 12h50 até às 14h30, nesse intervalo
das 12h50 até as 14h30 do dia 11 de março, quinta-feira, estarei lá no Moodle para que nós possamos conversar, papear, tirar dúvidas, enfim. Eu espero que nós possamos ter esse último encontro juntos lá, tá bom? Cuidem-se, pessoal, e muito obrigado mais uma vez.